Olá, alunos, tudo bom com vocês? Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia. Antes de tudo, sejam bem-vindos, que vocês estejam bem, que estejam com saúde, estejam se cuidando principalmente. Estamos iniciando hoje o nosso ano letivo, nossa primeira aula de Filosofia. Agradeço a Deus pelo dom da minha vida, agradeço a Deus pelo dom da vida de vocês, agradeço a Deus pelo trabalho, agradeço a Deus pela instituição El Shaddai que está nos possibilitando esse encontro, esse trabalho, esse conhecimento. Você sabe que estudar é adquirir conhecimento, é conhecer o mundo. E a filosofia, ela vai possibilitar também esse conhecimento do mundo no qual nós vivemos, das culturas, das tradições, das crenças. E já falando de filosofia, o nosso tema hoje, o que é filosofia? Eu acredito, turminha, queridos do sexto ano, vocês estão muito curiosos, né? Acredito que muitos de vocês não estudaram ainda essa disciplina. Portanto, vocês devem estar pensando, nossa, o que é isso? Como é essa matéria? O que a gente estuda mesmo? E digo a vocês, é uma disciplina muito boa de estudar, é uma disciplina fácil de entender, fácil de entendimento, e é uma disciplina que leva a você a querer investigar mais as coisas, o mundo, a realidade. É uma disciplina muito cativante. E você agora está convidado a fazermos um caminho de investigação filosófica, um caminho de estudo, mas esse caminho vai exigir de vocês, confesso a vocês, empenho. Ultimamente, a vida, tem nos exigindo muito que a gente tenha cuidado com nossa saúde, com a nossa família, para que a gente esteja bem e assim estudar bem e aprender. E posso dizer para vocês, contem comigo, contem com o meu apoio, com o meu empenho, com a minha dedicação, no que eu puder ajudar você a crescer nos seus estudos, eu estarei disposto. Turma, se tratando de filosofia, vou logo passar uma informação para vocês muito importante para vocês ficarem empolgados. Filosofia foi a primeira forma de conhecimento sistematizado que apareceu. Como assim, professor? Sistematizado conhecimento científico. É dessa forma que eu quero dizer para vocês. Tá? E outra informação muito importante também é que a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Olha a palavra, amor. Ter paixão pelo conhecimento, ter vontade de conhecer as coisas. Acredito que você tem essa curiosidade de conhecer as coisas, não é verdade? Alunos, a filosofia, como foi a primeira ciência que apareceu, então ela está num ponto central, podemos dizer assim. A partir da filosofia nasceram as outras formas de conhecimento que nós conhecemos hoje. A música, a literatura, a lógica, a arquitetura, todas as outras ciências nasceram da filosofia, tá? A filosofia, ela é tida como a ciência primeira. Todo e qualquer curso, seja medicina, seja direito,
seja arquitetura, qualquer nível superior que você vai fazer no futuro, você vão ter essa disciplina de filosofia como base do conhecimento de vocês. Então a filosofia está em todas as áreas do conhecimento. Digo a vocês, daí a importância de você ter uma base filosófica, de você conhecer a filosofia, conhecer alguns filósofos, conhecer algumas teorias filosóficas. Mas, como essa é a nossa primeira aula, eu não vou me estender muito, porque isso aí a gente vai fazer ao longo do ano. A gente vai se ater mais no que é filosofia, tá? É importante você ter seu caderno aí na disciplina de filosofia para, de repente, fazer algumas anotações importantes, tá? E eu peço a vocês muita dedicação, muito empenho. No final dessa aula, vocês vão ter a possibilidade de interagir com o professor, de fazer seus comentários e até mesmo de fazer alguma pergunta, tá? Vamos prosseguir. Nessa aula nós vamos falar sobre alguns tópicos de filosofia. Meu tópico é o que é filosofia, que nós já estamos discutindo, né? Depois, onde e quando surgiu. O que estuda a filosofia? Quem é o filósofo? Quais são as contribuições da filosofia para a história da humanidade? Olha como esse tópico é importante. Filosofia, nós vamos estudar nesse tópico a raiz da palavra, o que de fato significa filosofia. Aí nós temos dois significados: filosofia, a amizade ao saber, a sabedoria, aquele que tem amor pelo conhecimento, aquele que gosta de conhecer coisas novas, aquele que gosta de ler, gosta de estudar, gosta de pesquisar. Então, tem interesse pelo conhecimento, tem interesse pelo saber. O outro significado, outro termo que vem da palavra filosofia é o filósofo. Quem é o filósofo? O filósofo é, antes de tudo, um amigo do saber, da sabedoria. O filósofo é aquele que nunca está contente com as respostas que são dadas, mas a partir de perguntas filosóficas, perguntas interessantes, perguntas que nos levam a pensar, nós vamos descobrir outras realidades, outros conceitos. Por isso que ele é um amigo. Por isso que ele tem em si essa vontade, esse desejo de conhecer tudo que existe. E para isso o filósofo ele faz perguntas. Faz perguntas. Você pode estar pensando, como é que é uma pergunta filosófica? Como é uma pergunta filosófica? Eu vou responder para vocês dando exemplo. A filosofia nos faz pensar. A filosofia nos faz refletir. A filosofia nos faz raciocinar. Portanto, para a gente pensar, raciocinar, a gente precisa fazer perguntas. Mas não é qualquer pergunta. São perguntas inteligentes, perguntas interessantes, perguntas que nos faz pensar, raciocinar e imaginar. Pergunto a vocês: que horas tem no relógio de vocês? Se você está com o relógio aí, você vai me dizer uma hora. Professor, são 4 horas. Exemplo, 4 horas. Pergunta a você, para você chegar a essa resposta, você precisou pensar e refletir? Precisou imaginar um monte de coisa para dar essa resposta? Não pensou. Você simplesmente olhou no relógio e respondeu.
Você não teve trabalho nenhum de pensar, de pesquisar, de raciocinar, de imaginar, de refletir? É uma pergunta filosófica? Não, não é. Então, professor, diga logo, me tira essa dúvida que eu já estou ficando nervoso aqui, estou muito curioso. O que é uma pergunta filosófica? Se eu perguntar para você o que é o tempo, você vai precisar olhar no relógio para dar essa resposta? Não. Primeiramente, o que você vai fazer? Pensar, raciocinar. Meu Deus, e agora? O que é o tempo? Essa sim, queridos, é uma pergunta filosófica. Vai levar você a pensar, imaginar, raciocinar para poder dar essa resposta, né? Então essa é a grande diferença de perguntas filosóficas para perguntas do dia a dia, do cotidiano, que nos faz pensar. É sobre isso que eu quero convidar você de agora em diante a fazer essa caminhada, filosofar. E aqui eu digo a você, a gente pode filosofar sobre qualquer coisa, qualquer coisa. A filosofia não tem um limite. A filosofia não tem um limite. Ela está em todas as formas de conhecimento, está no nosso dia a dia, desde que a gente pare, pense, raciocine, faça perguntas inteligentes, perguntas importantes, perguntas filosóficas. Ok? Vamos avançar. Eu estava falando para vocês sobre onde a filosofia nasceu, né? Vamos ler a tela, depois o professor faz os comentários. Nós temos os slides aí, né? A gente vai lendo e o professor vai fazendo comentários. Se você quiser, vai fazendo as suas anotações aí, certo? Primeiramente, devido à longa tradição que possui o saber filosófico, é difícil estabelecer uma única definição de filosofia. Apresentemos como ponto de partida a etimologia da palavra filosofia. Aí vocês têm aí essa palavra em grego, né? A palavra filosofia é escrita em grego, que significa amizade pelo saber, tá? A gente vai passar essa parte porque isso aí o professor já comentou, né? Vamos prosseguindo. Segundo a tradição, agora nós vamos estudar quem pensou primeiramente na palavra filosofia. Segundo a tradição, foi Pitágoras, 570 a 496 a.C., que cunhou esse termo, que não considera sábio, mas apenas amigo do saber. Em grego, filósofo. Dentre tantas tradições, vamos começar por esta. Filosofia é a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo, ao homem e à sua ação e seus valores. Queridos, vejam bem nessas últimas linhas. Se você puder notar no seu caderno, para você nunca mais esquecer, porque como nós estamos estudando o que é filosofia, é importante vocês fixarem bem essa informação. Filosofia é a investigação crítica e racional. Por isso que eu falei para você da importância de a gente pensar, refletir, investigar, tá? Porque a filosofia tem essa característica crítica e racional dos princípios relacionados ao mundo. Tudo aquilo que está relacionado ao mundo, às pessoas, às coisas, a filosofia tem esse olhar crítico e racional e investigativo. Legal, né? Vamos prosseguir. Onde surgiu a filosofia? Onde surgiu a filosofia?
Esta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, no século VI, com Tales de Mileto. As cidades de destaque em sua origem foram Mileto e Éfeso. Hoje se situam na Turquia. Esta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, na Jônia, no século VI, com Tales de Mileto. Este era cientista e político. Queridos, a filosofia nasceu com Tales de Mileto, como a gente já viu aí. Quem foi Tales de Mileto? Tales de Mileto, ele é pertencente a um grupo de filósofos chamado pré-socráticos ou filósofo da natureza. Pré-socrático, porque vocês sabem, né? Nasceram antes de Sócrates. E filósofo da natureza, porque eles tinham como investigação, objeto de estudo a natureza. Por isso que são chamados filósofos da natureza. Muito boa essa informação. Tales de Mileto foi o primeiro a pensar um princípio racional que explica a causa e a origem de todas as coisas. A sua preocupação era entender a constituição da natureza. Lembra que eu falei para vocês que os filósofos eles sempre estão fazendo perguntas? E os primeiros filósofos tinham uma grande pergunta que estavam sempre se fazendo: de onde veio todas as coisas? Qual a origem de todas as coisas? Para Tales de Mileto e para os filósofos naturalistas pré-socráticos, para eles na natureza tinha essa resposta. Como assim? Na visão deles, estudando a natureza, a água, o rio, tudo que existe na natureza, investigando, eles iam encontrar essa resposta. Por isso que, na visão deles, a resposta para essa pergunta, de onde veio todas as coisas, estava na natureza, certo? O que a filosofia estuda? O que a filosofia estuda? Turma, aqui eu estou só falando um pouco do que é de fato filosofia, o que ela estuda, onde nasceu. Alguns assuntos nós vamos aprofundar ao longo das nossas aulas, tá? Ao longo das nossas aulas. Lógica trata do raciocínio metódico e válido, tá? Você sabe que no conhecimento, o conhecimento tem que ser lógico. Não pode haver contradições no conhecimento, certo? Ontologia trata da realidade do ser e do nada. Turma, não se preocupe, a primeira aula. Sei que alguns termos para vocês pode ser um pouco difícil, eu entendo, sei claramente, mas a gente vai, ao longo do nosso estudo, nós vamos dar mais ênfase a esses termos, tá bom? Não se preocupe. Gnoseologia trata da natureza e validade do conhecimento. Ética trata dos valores, da distinção entre o bem e o mal. Estética trata da arte, da noção de belo e de feio. Filosofia política estuda as teorias. Deixa eu acrescentar aqui mais, desculpa, pronto. Filosofia política estuda as teorias do Estado, o funcionamento da política. Filosofia da ciência estuda os métodos e a validade da ciência. Estudo da religião filosofia da religião
estuda racionalmente as doutrinas e as diferentes religiões. Filosofia clínica estuda terapias para o tratamento psíquico. Filosofia organizacional estuda as relações e forma de organização de uma empresa. Então, esses são alguns campos que a filosofia trata. Temos mais. Vamos prosseguir. Só ver aqui o meu tempo, tá, gente? Tá. Aí tá, de forma mais sintética, a divisões da filosofia, tá bom? Vamos prosseguindo. Contribuições da filosofia na história. A filosofia, de fato, contribuiu muito para o desenvolvimento da história. Vamos lá. Vou acrescentar aqui. A filosofia, ao lado da matemática, é uma das primeiras formas de conhecimento organizado. Viu só aquilo que eu falava lá no início? Foi uma das primeiras formas de conhecimento organizado. Durante muitos séculos, muitos campos das ciências modernas eram estudados dentro da filosofia. Outra informação muito importante. Tudo se estudava dentro da filosofia. Depois, só dessa informação para vocês, depois que cada área foi dividida. Hoje o conhecimento ele é todo dividido. Filosofia, sociologia, matemática, português. Mas antes não, antes de estudar, se estudar tudo dentro da filosofia. Ok? Com o surgimento do conceito moderno de ciências, muitas áreas se separaram e se tornaram saberes independentes da filosofia. Portanto, queridos alunos, são muitas as ciências geradas por ela. São muitas ciências geradas pela filosofia. Prosseguindo. Filosofia é a base da maioria das ciências modernas. Tá aí, turma. De uma forma bem sintética, bem resumida, onde a filosofia é a base das ciências modernas. Ela é a base da lógica, da antropologia, da ética e a política, da psicologia, da teologia, da física, da biologia, da gramática, da hermenêutica, que é uma ciência. Tá bom? Sei que você deve estar espantado. Nossa, quanta informação! Mas é necessário porque é nossa primeira aula e eu tenho que passar esse conteúdo para vocês. Mas ao longo do ano, do tempo, a gente vai aprofundar cada assunto relacionado à filosofia de acordo com o nosso livro, tá bom? Fiquem tranquilos. Salvou o cristianismo dando-lhe corpo doutrinário, linguagem própria e justificação diante do Império Romano. Então a filosofia contribuiu para o crescimento do cristianismo. Uma informação importante. Foi o estímulo para o desenvolvimento das ciências modernas. Olha a importância da filosofia, a contribuição, né? Com o renascimento de Francis Bacon, esse nome é assim mesmo, tá, pessoal que lê? De Bacon e Descartes. É Francis Bacon, mas aqui só tá Bacon. E o outro filósofo é Descartes. Impulsionou as ciências, a experiência e o método objetivo da pesquisa. Ok? Através do iluminismo, lançou as bases dos direitos humanos e a teoria moderna do Estado. O marxismo possibilitou a denúncia das causas da pobreza e dos problemas sociais. Com Hans Jonas, trouxe à tona a discussão sobre a ética ambiental. Então, tudo isso que eu estou falando aqui foi e é contribuição da filosofia. Ok? As etapas da história da filosofia.
A filosofia antiga, vocês sabem que a história é toda dividida por etapas, né? Por período. A filosofia também segue essa mesma lógica. Filosofia antiga, Sócrates, Platão, Aristóteles, são os filósofos que eu estou falando. Depois aquilo que eles vão defender, vai ser objeto de estudo deles, tá bom? Eles vão estudar sobre a natureza, o homem, o ser, conhecimento e a felicidade. Filosofia medieval, na Idade Média, os filósofos Plotino, Agostinho, Tomás de Aquino, Abelardo, Guilherme de Ockham. Temática, assunto que eles pensaram, refletiram sobre o ser, sobre Deus, fé, razão, conhecimento, moral. Tá aí, Platão, Sócrates, Aristóteles. Tá aí, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, certo? São os principais representantes de cada período, tá, pessoal? Filosofia moderna. Aí vem Descartes, Hume, Blaise Pascal, Rousseau, Immanuel Kant. Qual é a temática do que eles trataram? Qual é o assunto que eles trataram? Da razão, do homem, do conhecimento, do direito. Filosofia contemporânea. Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Foucault. A temática que eles desenvolveram: ser, linguagem, existência, técnica, tá? Até hoje, tá? Filosofia contemporânea do século XIX até hoje. Prosseguindo, tá aí os filósofos: Descartes, Kant, Pascal, Nietzsche, Karl Marx. Quem é o filósofo? Uma pergunta interessante, né? Quem é o filósofo? Já até falei para vocês antes, né? Mas vamos comentar mais. Primeiramente, filósofo é todo estudioso que se interessa pela investigação sobre o mundo, sobre o homem e seus valores. É alguém crítico, questionador. Lembra lá que eu falei para vocês? Trata-se da investigação e de fazer perguntas, por isso que é alguém crítico, questionador. Em se tratando da educação formal, na legislação brasileira, recebe o título de filósofo quem cursou um bacharelado em filosofia. Tá? Se tratando da educação formal, filósofo é quem estudou o curso de filosofia, certo? Porém, a lista oficial de filósofos que aparece nos manuais de filosofia considera tais pessoas formadas na área ou não, que fizeram investigações filosóficas inovadoras e relevantes. Pessoal, uma informação importante de acordo com o slide aí. Filósofo é aquele que estuda filosofia, ou fez o curso de filosofia, mas é filósofo também aquela pessoa que não fez o curso de filosofia, mas é uma pessoa que gosta do conhecimento, é amigo do saber, está sempre procurando, está sempre estudando, sempre pesquisando, está sempre querendo saber das coisas. Esse também é um filósofo, ok? No Brasil, um filósofo pode escrever críticas para jornais, revistas e demais mídias. Pode se tornar um professor de filosofia, cursando uma licenciatura, ok? Atua ainda como consultor de empresas com a filosofia organizacional, como terapeuta em casos de especialização e em filosofia clínica. Desculpa, pessoal, que já estou quase cansada. Tá bom? Então, essa é onde o filósofo pode atuar, ok? E por aqui encerro essa aula
a primeira aula de filosofia, uma aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira aula, sei que é muitas informações para vocês e eu agradeço a vocês, mas não se preocupe que sei que vocês têm muita dúvida. É importante o aluno de filosofia ter dúvida, tá bom? Para poder a gente começar a estudar, para poder nós filosofarmos, começar esse caminho de investigação filosófica. Meu muito obrigado, até a próxima.